Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje eu vou começar uma série de vídeos curtos que eu vou postar com uma certa periodicidade, onde eu vou falar do que você tem que esperar de um projeto de arquitetura, tá? Essa sequência de vídeos eu vou fazer em função de um termo, né, que quem está procurando arquiteto para fazer uma reforma, uma casa nova, um desenho de interiores, tem encontrado muito, né, na imprensa especializada, que é neuroarquitetura. Por conta desse termo, né, eu resolvi fazer esses vídeos e, na verdade, o termo pode ser novo, né, mas a prática não é, tá? Então, eu me sinto um pouco à vontade de fazer isso, porque é uma prática que, na verdade, faz parte da nossa formação de arquiteto, eu vou falar disso daqui a pouco, e faz parte da minha prática como projetista, né? Então, só que eu fico feliz de ter me deparado com esse termo na imprensa, porque aí o público, né, pode ficar talvez mais próximo de muitos jargões que a gente usa na profissão, tá? Então, o que é a neuroarquitetura? Na verdade, ela é o casamento, né, de duas áreas de conhecimento, a neurociência e a arquitetura. A neurociência, ela se ocupa do estudo científico do cérebro, como é que o nosso cérebro funciona e como é que ele reage, né, ao mundo exterior. E a arquitetura, obviamente, se ocupa em fazer os espaços, em projetar os espaços. O que acontece quando as duas se juntam? Significa o seguinte, que quando o arquiteto vai projetar, ele já fez uma pré-análise, né, neurocientífica, ou seja, quais são as sensações que aquele espaço pode transmitir para o cérebro humano, ou, querendo atingir uma determinada sensação, o que ele tem que fazer naquele espaço, tá? Então, esse termo de a neurociência, ela está muito ligada, né, ao fazer arquitetônico nesse sentido dos estímulos que o espaço construído dá para o cérebro humano. No nosso caso de arquiteto tal, o que acontece? A partir do movimento moderno, né, tudo foi cientificado, vamos dizer assim, né? A ciência positivista passou a dominar o mundo. E na arquitetura moderna, a gente tinha uma questão do controle, né, do conforto ambiental, do ambiente construído, passando a ser um elemento bastante importante. Mas de um ponto de vista científico, não de um ponto de vista empírico, né, que era o que acontecia antes. Então, junto com o arquiteto que planeja, né, que formula o edifício, apareceram alguns técnicos especializados, que são arquitetos ou engenheiros ligados a conforto ambiental, que trabalham com conforto acústico, conforto de iluminação, lumínico e conforto térmico. Nós vamos falar de iluminação e especificamente de luz, tá? Neste vídeo, o tema será a luz. Eu vou fazer vários vídeos com esse mesmo enfoque da neurociência e da arquitetura em diversos outros assuntos. Por quê? Porque o que eu procuro, né, dentro do meu trabalho é a ideia, vamos dizer assim, da felicidade do ambiente, em que eu considero a felicidade, né, atingir o maior grau possível de conforto. Esse conforto, às vezes, é mensurável, como é mensurável através dessas ciências ambientais, ou ele não é mensurável, que é um conforto psicológico, tá bom? Então, sempre eu vou tentar analisar desses dois pontos de vista. O ponto de vista prático e o ponto de vista abstrato, subjetivo, sentimental, tá bom? Então, vamos começar com a luz, que é o nosso tema. Bom, em primeiro lugar, a gente tem dois tipos de luz dentro de um ambiente: a luz natural e a luz artificial. A luz natural, ela é trazida pelo sol, em muitas situações ela também traz calor, né? E a luz artificial.
Nesse vídeo, nós vamos falar só de luz, não vamos falar de calor, tá bom? Então, vamos começar a analisar a luz natural. Ela é trazida pelo Sol, tá certo? E a intensidade dela, ela muda em função de diversas situações. Então, ela é decorrência do lugar onde ela está, da cidade onde ela está. Por quê? Por causa da localização dela no globo terrestre, ela está mais perto do Equador, do trópico ou de uma zona temperada, da altitude em relação ao nível do mar, da localização dela em relação ao norte, né, desse ambiente, e principalmente no ambiente da abertura da janela, está para o norte, está para o sul, está para o leste ou está para o oeste. Da dimensão dessas aberturas e de onde ela está localizada, se ela está no teto, se ela está nas paredes, né? Da localização nesses lugares, do tamanho dela e do tamanho do ambiente. Então, tudo isso determina a quantidade de luz. Fora a hora do dia e, obviamente, se está chovendo ou não, porque eu posso ter todas essas situações super sob controle, mas eu passo um período de chuvas e eu tenho uma diminuição intensa, né, do nível de iluminação. Na iluminação artificial, a quantidade de luz, né, ela vai ser propiciada, primeiro, pelo tipo de lâmpada, pela quantidade de lâmpadas e pela posição em que ela se encontra. Onde é que elas se encontram? O plano onde elas estão, também elas podem estar nas laterais, certo? A distância entre o plano de iluminação e a superfície em que eu estou trabalhando, ela também vai determinar a quantidade de luz que eu tenho ali para um determinado trabalho, tá bom? Bom, quando a gente está falando de conforto, então, de iluminação, tanto a iluminação solar ou natural, quanto a iluminação artificial, a gente vai falar também de dois aspectos. Um, da quantidade de luz, seja num, seja no outro, que eu preciso para desenvolver um determinado trabalho. Então, por exemplo, ler livro, tá? Que é diferente de ler no computador, ler livro. Então, se eu estou numa situação de iluminação natural, né, eu tenho que ter uma quantidade de luz tal, sem o uso de iluminação artificial, que eu consiga ler. De preferência que essa luz ela não seja uma luz focada, certo? Que ela seja uma luz distribuída, né? Se eu estou fazendo comida, por exemplo, eu preciso de muita luz. Por quê? Porque eu vou precisar de enxergar muito bem o que eu estou manipulando ali, porque é comida. Eu posso ter uma lagarta verde no alface, eu não enxergo, né? Se eu estou dormindo, eu preciso de pouca luz para dormir. Isso tudo eu estou falando nos ambientes domésticos, gente, tá bom? Não estou falando de laboratório, não estou falando de uma biblioteca, estou falando dentro dos ambientes domésticos, ok? Na questão da iluminação artificial é exatamente a mesma coisa. Eu vou precisar de uma quantidade mínima de iluminação. Mínima não, na verdade é uma faixa, porque mais que aquilo também pode prejudicar o que você está fazendo, né? Então, eu vou ter uma margem, né, de quantidade de iluminação que eu preciso para desempenhar essa função. Então, do ponto de vista de quantidade de luz, eu vou ter nas duas situações luzes suficientes ou insuficientes. E também eu vou ter luzes eficientes ou ineficientes. O que seriam as luzes eficientes ou não eficientes? Por exemplo, no caso da leitura, seria ineficiente, né, eu ter o raio de luz batendo direto no livro, porque aquilo vai refletir e eu não vou conseguir enxergar o livro. Eu tenho que ter uma luz difusa. No caso, por exemplo, da iluminação artificial, se eu tiver uma luz que não reproduza com fidelidade as cores, eu não vou enxergar, talvez, a lagarta verde, tá certo? Então, essa quantidade de luz, ela essas duas características, a suficiência, né, e a eficiência da luz, elas são aspectos bastante importantes nessa análise prática, objetiva, mensurável, certo? Da luz.
Agora a gente vai falar de um aspecto que talvez interesse mais ao público, que é o aspecto subjetivo, sentimental do espaço. Como o usuário se sente, ele não vai ficar pensando quanto que está incidindo de luz, se era para a janela ser daquela cor ou não era, enfim, ele não vai pensar isso, porque isso são atribuições do arquiteto, é o arquiteto que tem que saber isso, é o arquiteto que tem que perceber o que, né, que tem que saber o que o cliente precisa, né, e ele que tem que dar as soluções práticas. Agora tem as subjetivas, que isso é um diálogo muito bacana entre o arquiteto e o cliente, né? Então, subjetivamente, a iluminação, tanto uma quanto outra, eu posso trabalhar com essa iluminação de forma que eu crie cenários. Então, por exemplo, eu posso, na iluminação natural, eu posso controlar a entrada de luz, não só quanto ela entra, mas como ela entra. Eu vou dar um exemplo, bobo, né? Mas uma persiana, por exemplo, aquela de paletinhas. Eu consigo controlar. Se ela está toda aberta, vai entrar um monte de luz. Eu posso controlar as paletinhas para iluminação vir para baixo, ou vir para cima, ou vir horizontalmente, não é? E posso considerar se ela está meio aberta ou toda aberta. E também vai depender da cor dessa persiana. Então, vocês percebem que eu consigo controlar quanta luz natural entra, certo? Eu consigo criar cenários só com uma persiana. Com a iluminação artificial, eu também consigo criar cenários, e é claro que eu tenho muito mais domínio, porque eu posso usar timers, quanto tempo vai ficar ligado, eu posso diminuir ou aumentar a intensidade da luz através de dimmers, eu posso fazer circuitos elétricos que eu ligo um circuito e desligo o outro, posso usar a iluminação com luminárias soltas, e eu posso, inclusive, mudar essas luminárias no ambiente. Posso fazer iluminação vindo de baixo, posso fazer iluminação vindo de cima, posso fazer iluminação vindo dos lados. Então, com a iluminação artificial, eu tenho um domínio dos cenários muito grande, né? E aí, para que eu preciso dominar esses cenários? Além desse sentido prático, que é por uma questão das coisas funcionarem, tem esse sentido sentimental. Esse sentimento, gente, pode ser dos mais diversos. O cara pode ser desencanado e ele quer se sentir numa boa. Ele pode ser um roqueiro e ele quer sentir uma tensão nesse ambiente. Ele pode ser um executivo e ele gosta de sentir poder. Ele pode ser uma pessoa, vamos dizer assim, que dá muito valor para o status social e ele quer mostrar que ele tem poder e que ele tem condições. Ele pode ser uma pessoa absolutamente simples, mas que quer mostrar organização, que quer mostrar limpeza, que quer mostrar dignidade, né? Então, todas essas emoções, elas são emoções muito importantes na hora que a gente está fazendo o projeto. Então, ela vai te dar essas sensações todas que eu estou te falando, de aconchego, de amplidão, né? De reclusão ou não, né? E aí, essa iluminação, seja iluminação natural, seja iluminação artificial, ela também, dentro do ambiente, ela vai destacar ou esconder, né? Ou fazer surpresas de objetos que são importantes para a pessoa. Esses objetos podem ser importantes para a pessoa porque ela herdou esse objeto, ela comprou numa viagem, ela ganhou, ou porque, de fato, ela tem um status social que ela quer manter e que ela quer que de alguma forma ela quer destacar, né? Então, quando o arquiteto está trabalhando com o cliente, ele tem que ter noção, né, de que perfil trata esse cliente, para ele não vender o que o cliente não quer comprar. Né? E também o cliente que tem que entender também o tipo de arquiteto que ele escolhe, porque às vezes o arquiteto tem uma linha de trabalho que ele não quer fazer outro tipo de trabalho. Ele desenha, vamos supor, ele desenha
desde a casa até a luminária, e ele não quer interferência do cliente. Ele que sabe, ele que vai fazer, e se você pode querer um arquiteto assim, porque você quer morar na casa do arquiteto tal, né? Porque ele pensou tudo, sem que você abrisse a boca, porque de fato ele tem uma condição criativa que ele talvez possa te sugerir várias formas de morar que você nem tinha pensado, tá? Então, não tem nada errado, tem só perfis diferentes, ok? Bom, então, resumindo, o recado que eu queria dar hoje, né, em relação às sensações que o espaço nos traz. Então, vamos só recapitular. Qual que é o foco, né, desses meus vídeos? É sempre as sensações que o ambiente nos dá, procurando um conforto. Estou usando a neurociência porque ela fala justamente de como o nosso cérebro responde aos estímulos externos e, no caso, do espaço construído, tá bom? Hoje, especificamente, nós falamos de iluminação de dois pontos de vista, o ponto de vista prático e o ponto de vista subjetivo. Então, essa vai ser a dinâmica, né, dos videozinhos que eu vou postar. Se você gostou, você dá um like, compartilha o vídeo. E aqui no final vai ter um resuminho do vídeo de hoje e os links para vocês poderem acessar os meus trabalhos no Instagram e no meu blog. E se vocês verem lá como eu trabalhei com essa questão da iluminação nos projetos residenciais que eu fiz, né, a maior parte deles projetos novos, que começa do zero, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber, vocês podem escrever aí no comentário. Eu queria mostrar para vocês essa casa aqui, que é do Frank Lloyd Wright, um arquiteto, né, de Chicago. Essa casa aqui é do final do século XIX, começo do século XX, tá? Era uma casa já existente no final do século XIX, e aí ela foi sofrendo reforma e ampliações. Eu queria que vocês vissem aqui essas iluminações aqui, tá vendo? Ó, no teto, que a gente chama de zenital, tá? Tem aqui e tem aqui, ó. E aí aqui a gente está vendo todas as janelas e portas, tá? Queria que vocês vissem qual que é o resultado disso no espaço interno. Então, essa aqui é uma iluminação zenital, onde ele desenha, né, esse vitral, e aqui a gente tem as janelas. Está vendo que as janelas elas são altas, mais altas do que uma pessoa, tá? E aí a luz, obviamente, ela não bate diretamente, está vendo que a luz está toda filtrada, ela não bate diretamente na sala, na mesa, tá vendo? E aqui a gente tem um outro vitral, que ele desenhou também, em que a gente tem a iluminação zenital. Opa! Difícil porque a câmera muda aqui. Tá vendo? Tá? Esse arquiteto aqui, o Frank Lloyd Wright, é desse tipo de arquiteto que, bom, essa era dele também, tá? Então ele desenhou tudo, todo o mobiliário, toda a iluminação, tudo absolutamente sob controle, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para dizer. Eu queria que vocês eventualmente vissem o meu Instagram e vissem o meu YouTube para vocês me escreverem, tá? Eu gostaria muito de conhecer vocês, o que vocês acham de arquitetura, o que vocês procuram num arquiteto, e eventualmente, se vocês tiverem algum tema dentro disso que a gente está falando, da sensação dos espaços, né? E de onde isso vai aparecer no projeto, eu estou absolutamente aberta e eu gostaria de começar a produzir esses vídeos com vocês. Eu agradeço muito a atenção, até a próxima.